Continuamos na costa oeste com o Gonçalo Elias a juntar espécies à sua lista pessoal e desta vez vamos então falar da gaivota da asa escura, a sua 55ª espécie na sua lista pessoal. Gonçalo, olá, como estás? O que é que Olá, tens para Zé, nos dizer sobre estou sobre bem, esta espécie? estou bem e tu? Cá vamos, cá vamos. Aqui mudámos para Nazaré, não é É verdade? verdade, é verdade. Esta foi na Nazaré. O que é que acontece? Eu, como já referi, nós estamos no dia 6 de agosto de 88. Eu estava de férias em São Martinho do Porto, que era o sítio onde eu ia passar férias com os meus pais nessa década. E eu já contei lá as voltas que andei a dar em São Martinho do Porto e nos arredores e na Lagoa de Óbidos, só que de vez em quando eu e a minha família íamos dar uma volta ali a várias localidades das imediações e um dos sítios onde às vezes íamos era até a Nazaré. E portanto, nesse dia, enfim, o meu pai deve ter dito, olha, vamos até a Nazaré, e eu, o que é que eu fiz? Aproveitei e levei os binóculos no carro, porque isto agora já os binóculos já andavam sempre comigo, né? Que era para eu começar a faturar espécies. E então fomos até a Nazaré, assim apenas em passeio familiar, nada mais, mas eu na Nazaré já não me recordo exatamente agora se foi na praia ou se foi no Porto de Pesca, já não tenho memória disso, mas sei que na Nazaré andavam lá muitas gaivotas e eu já conhecia a gaivota de patas amarelas e o guincho, mas a gaivota de asa escura ainda não tinha registado. Mas nesta ocasião encontrei lá, não me recordo agora se eram muitas ou não, mas não deve ter sido muito complicado identificar. Elas são bastante numerosas já a partir de agosto ao pé da costa, e então foi na Nazaré que eu registrei pela primeira vez esta espécie. Esta espécie digamos, a segunda gaivota mais comum que a gente tem cá, juntamente com a patas amarelas, precisamente, não é? Olha, eu acho que, de acordo com os dados existentes, no inverno, esta gaivota é, ou pelo menos era, a mais numerosa em Portugal. Já foram feitos alguns censos em Portugal de invernada. Não sei se há censos recentes, mas sei que no passado chegaram a ser feitos censos e chegaram a ser contadas cerca de 50 mil a invernar. Deixa-me só confirmar aqui se há dados mais recentes, mas penso que não. Houve censos feitos uns em Portugal, outros em Espanha, na Península Ibérica, mas, por exemplo, o estuário do Tejo, já nos anos 80, tinha 21 mil. E depois houve também concentrações de muitos milhares de indivíduos noutros pontos do litoral. Não sei se há dados aqui de um censo global que tenha sido feito, mas há estimativas de há cerca de 20 e tal anos que estimavam 30 mil a 50 mil. Agora, acho que era isto, mas não tenho dados muito atualizados. Agora, como a gaivota de patas amarelas cresceu muito, em grande parte por causa das berlengas e não só, que depois, entretanto, diminuiu, eu não sei, pode estar ela por ela. A verdade é que a distribuição delas só parcialmente se sobrepõe, porque as de patas amarelas tendem a andar mais junto ao mar e mais em zonas de ribas. As da asa escura tendem a andar mais no interior ou nos estuários e mais em praias. Mas há muitos sítios em que elas aparecem misturadas, portanto, a distribuição é ligeiramente complementar, Não só podemos parecem dizer assim. misturadas, como pelos vistos chegam mesmo a reproduzir-se casais mistos das duas espécies, não é? Bem, sim, a reprodução desta espécie em Portugal existe há bastante tempo. A primeira vez que foi detectada foi em 1977, na Berlenga, e na década de 80 essa população da Berlenga estava estimada em 30 casais, mas em 2021 já só havia 14. Portanto, a população da Berlenga sempre foi marginal, digamos que representa menos de 1% do total de gaivotas da ilha. Portanto, é uma população muito pequena. Ocasionalmente também já foi registada na Ilha do Pessegueiro, ao pé de Sines, e na Ria Formosa. E na Ria Formosa, por exemplo, em 2021 havia 34 casais. E agora também se instalaram 3 casais no Porto, onde há muitas gaivotas de patas amarelas. Portanto, a gaivota asa escura nidifica em Portugal. Em Portugal, no conjunto do país, atualmente deve andar aí pelos, sei lá, 50 casais ou coisa que o valha, e nunca deve ter andado muito acima disto. O que acontece é que, repara, a zona de distribuição ótima desta gaivota é muito mais para norte.
Estamos a falar de latitudes temperadas, portanto, França, Reino Unido, Países Baixos e depois até à Escandinávia. Nós estamos no limite sul da área de distribuição e ela estando no limite sul tem dois problemas. Primeiro, as condições climáticas provavelmente já são muito subótimas. Já não são de maneira nenhuma as condições ideais. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é a competição com as gaivotas de asas amarelas, que são muitíssimo mais numerosas e estão na sua zona ótima. Portanto, daí que a gaivota de asa escura, em termos de nidificação, tenha cá sempre uma população um bocado marginal. Mas elas vão se aguentando, não sei porquê, também se aguentam. E em Espanha também há no norte de Espanha, sobretudo ao longo da costa norte, portanto, das toda a costa cantábrica, incluindo na Galiza. E a população espanhola já chegou a ser de cerca de 500 casais. Atualmente há menos, serão umas 300. Agora, há uma curiosidade muito grande sobre a população espanhola, que aliás, a população espanhola também se estabeleceu em 1971, portanto, poucos anos antes da nossa, na Galiza. Tu sabes que as lares fuscos têm várias subespécies, não é? E aquela que são as mais clarinhas são as grelzi, as lares fuscos grelzi, são as É que a nossa, nidificam. não é essa? Sim, são as que nidificam cá e em Espanha e França, Reino Unido, Islândia, até a Holanda. Depois da Holanda para cima são as intermédios, até à Escandinávia. E depois na parte norte da Noruega e no Báltico são as lares fuscos-fuscos. Essas é que têm, de facto, as costas pretas, não é? São, mas essas são muito raras cá porque essas vão hivernar na África Oriental. E depois ainda há mais duas na Ásia, que é a Euglini e a Barabensis, mas essas não vêm para cá. Ora, agora a curiosidade é esta, é que em Espanha, a tal população de Espanha do norte e da Galiza é grelzi, como as nossas, mas desde há uns anos existe também uma população na Catalunha, no delta do Ebro, que fica perto de Tarragona, com cerca de 60 a 80 casais, e esses 60 a 80 casais são lares fuscos intermédios, que é a subespécie lá da Escandinávia, da Dinamarca, da Noruega, não sei o quê. E, no entanto, há ali uma pequena população em Espanha, no leste de Espanha. Perderam-se. Pois não sei, instalaram-se ali num habitat que nem é o habitat delas, que é assim num estuário, em vez de ser Bem, enfim, elas no norte da Europa possivelmente também ocorrerão assim em zonas baixas, mas é uma população que está intermédia e está completamente isolada do resto das intermédias, porque as populações do sul e do oeste são todas grelzi. Portanto, é Esta, assim uma... esta é daquelas espécies que também se aventura por zonas de interior, não é? Muito, muito, muito. Aparecem muito no interior. Aliás, até há uns dados curiosos em Espanha, porque é assim, em Espanha, até há cerca de 30 ou 40 anos atrás, esta ave tinha uma distribuição essencialmente costeira, ok? E a península, a invernada em Espanha, que seria, se calhar há 30 ou 40 anos, seria da ordem também dos 50 mil, aumentou 500% em 20 e tal anos. 500%. Isso é significativo. E atualmente na Península Ibérica a população invernante em Espanha andará por mais de 300 mil. O que é curioso é que elas aumentaram imenso no interior, porque elas eram essencialmente costeiras e, por exemplo, só na região de Madrid, portanto 300 mil, só na região de Madrid e arredores há mais de 100 mil a invernar, 100 mil. E porquê? Por causa de dois importantes aterros sanitários que servem à capital espanhola. Porque, aliás, é um sítio famoso para o pessoal que vai ler anilhas, são os dois aterros sanitários de Madrid, porque vão para lá imensas gaivotas alimentar-se. Elas descobriram aquilo, se calhar aves que vinham a migrar pelo interior da península, descobriram aquilo e aquilo é uma enorme quantidade. Só que o que se tem também reparado em Espanha é que elas são um bocado móveis e nos anos há sítios que são muito bons e depois nos anos seguintes às vezes elas deixam de ir para esses sítios e vão para outros sítios que são melhores. Portanto, os locais de invernada vão variando ao longo dos anos consoante as condições que esses locais oferecem. É que esta espécie não é nada esquisita em termos de alimentação, não é? Não, não, é muito eclética, elas têm beneficiado muito dos aterros sanitários, em Portugal também, aliás, sabes que eu no tempo que morei no Algarve, eu costumava ir ler anilhas ao aterro sanitário do Barlavento, que fica no meio da Serra do Caldeirão, lá mesmo no meio dos montes, para aí a 20 e tal quilómetros em linha reta da costa. O que é engraçado é que as gaivotas vão sempre dormir ao pé da água, portanto elas vão dormir nas praias ou na Ria Formosa, mas de manhã cedo, vão a voar por aí acima até aos montes portanto, da Serra do Caldeirão,
para se irem alimentar ao aterro. Eu cheguei a ver mais de 5.000 gaivotas nesse aterro, mas depois à tarde vai tudo embora porque elas vão dormir ao pé da água outra vez. Engraçado. E elas também E têm, mais, elas também têm uma boa parte, digamos, da sua vida associada ao mar mesmo, não é? tem, Portanto, tem. E elas gostam é de peixe, atenção, elas gostam é de peixe. Nós temos que ver que o aterro sanitário, o que lhes oferece é junk food. E nós, humanos, também às vezes preferimos um bom prato, enfim, de comida mais saudável, vamos chamar assim, do que estar a comer junk food. Mas a junk food serve precisamente para nós resolvermos um problema quando estamos com fome, uma solução rápida, mesmo sabendo que aquilo não será a melhor opção em termos alimentícios, mas se estamos com fome, preferimos se calhar comer um bocadinho da chamada comida de plástico do que passar fome, né? Pronto. E com as gaivotas acontece um bocado o mesmo. E porquê é que eu digo isto? Eu aqui há tempos, no Algarve, assisti a uma apresentação de um investigador que teve a estudar a dieta das gaivotas no Algarve, acho que até foi mesmo no Algarve, e descobriu que elas ingeriam mais lixo ao fim de semana. E esta? é quando não saem os barcos. Exatamente. Ou seja, elas por cima, elas estão ali à volta dos portos de pesca, etc. Elas veem, se houver barco a chegar, o almoço é peixe. Se não houver barco, o almoço é lixo. Basicamente é assim que isto funciona. E mais, eu reparei que no aterro do lado do Serra do Caldeirão, que eu fui lá várias vezes lá em Ilhas, nos dias de mau tempo havia muito mais gaivotas do que nos dias de bom tempo. A mesma razão. Nos dias de mau tempo, se tiver tempestade, os barcos também não saem. E, portanto, as gaivotas vão ver se há peixe, porque se houver peixe, elas preferem comer peixe do que comer lixo, não haja dúvida. Ou seja, o lixo é uma refeição fácil, não é uma refeição de qualidade. É como eu estava a dizer da junk food. Elas sabem que preferem peixe, mas também sabem que se não houver peixe, têm sempre o lixo para não passar fome. E é curiosa esta história de elas ingerirem mais lixo ao fim de semana, porque elas habituaram-se a explorar o lixo como recurso alternativo nos dias em que não há o alimento preferencial, porque de facto não há peixe todos os dias. E é muito engraçada esta dinâmica delas conseguirem aproveitar os aterros sanitários em função da extensão do peixe. Quando eu ia lá ao aterro num dia de bom tempo ou num dia em que havia peixe, o número de gaivotas era incomparavelmente inferior. Imagina, em dias maus podiam lá estar 3.000 ou 4.000 e noutros dias se calhar só lá estavam 200. É essa a diferença. Olha, consegues-nos dizer alguma coisa sobre os padrões migratórios desta espécie? Consigo. Então é assim, elas têm uma distribuição também bastante vasta, nidificam, portanto, embora haja aqui esta população residual na Península Ibérica que é relativamente pequena, elas nidificam essencialmente de França para cima, não é? E depois vão E onde é até... que é o núcleo, digamos assim, mais importante desta espécie, É uma em boa termos questão. reprodutores? É uma boa questão. Eu diria, sem consultar agora números, eu diria que é nas latitudes temperadas. Portanto, Reino Unido tem muitas, Países Baixos tem muitas, França tem muitas, Alemanha, Dinamarca, Noruega tem muitas, essas latitudes. Também há bastantes na Islândia. Para te dizer quantitativamente qual é o mais importante, tenho que fazer aqui uma consulta, mas respondo já a seguir. Agora, a espécie vem invernar. As populações do norte são migradoras, ok? Portanto, elas, embora haja algumas que possam ficar todo o ano, mas eu sei que, por exemplo, na Holanda, no inverno, praticamente não há. E, portanto, elas vêm invernar muito para cá. E esta é uma espécie que tem sido alvo de imensos programas de anilhagem e há muita gente a fazer leituras destas gaivotas. E, portanto, nós sabemos bastante sobre a origem delas. Eu, aliás, os tempos que morei no Algarve, eu fiz imensas leituras, centenas de leituras de gaivotas desta espécie, muitas dos Países Baixos, muitas do Reino Unido, muitas bastantes de França, algumas da Alemanha, da Noruega também, mais raramente da Islândia, também apareciam algumas, da Irlanda, portanto... Estas até são aves que normalmente aquelas anilhas com letras grandes, não é? São relativamente fáceis de observar, não é? sim, sim, Se estivermos são dependente as anilhas de da anilha PVC. metálica era mais Sim, a anilha complicado. metálica não consegues ler no terreno, a menos que estejas muito perto da ave. As anilhas de PVC, são as anilhas coloridas, foram mesmo criadas para facilitar o reconhecimento da ave à distância com um telescópio ou com uma máquina fotográfica. E às vezes até com binóculos, em sítios em que ela se aproximar. Entretanto, consultei aqui os números e é assim. Estes dados já têm uns anos, mas não devem estar muito longe da realidade. O total da população europeia nidificante é 300 a 350 mil. O país com mais é o Reino Unido, com 114 mil, que era aquilo que eu suspeitava. Aliás, tudo o que seja aves marinhas, o Reino Unido é muito bom por ter montes de ilhas e ilhéus que permite que muitas espécies nidifiquem lá.
Sim, porque embora elas estas não sejam. nidificam também no chão, não é? Basicamente, Sim, sim, juntam ali com mas as outras as pedrinhas, não ilhas é? são sempre muito apreciadas pelas aves marinhas porque são sítios que estão a salvo de predadores. Uhum. Portanto, 114 mil das tais 300 a 350 mil. Portanto, um terço no Reino Unido. Depois, o segundo país, também como eu tinha referido há pouco, é a Holanda, ou Países Baixos, entre 60 e 70 mil. Portanto, só no conjunto destes dois países já temos mais de metade da população feita. E depois outros países até com mais de 20 mil. Temos a Noruega, a Islândia, a Alemanha e a França. São os países mais relevantes. Não Depois deixa de Espanha. ser interessante Sim. que a América do Norte também começa a ter uma população razoável, não é? Sim, atravessa, mas eu acho que quantitativamente é pouco significativo. A população de Espanha aparece aqui mencionada como tendo 480 a 500, foi aquele valor que eu referi há pouco. Acho que em anos recentes até diminuiu. Agora, a distribuição, portanto, relativamente à área de distribuição, como disse, elas nidificam sobretudo em latitudes temperadas, mas depois para invernar, muitas invernam cá, mas há, tal como acontece com outras espécies aquáticas, há muitas que descem pelas costas africanas adentro e vão até ao Equador ou mais abaixo. E depois, Sim, mas digamos, a maior parte da distribuição estará da linha de Equador para cima, não é? sim, sim, não vão tão abaixo como outras espécies, mas na África Oriental, que possivelmente recebe aves vindas da Ásia, descem praticamente até Moçambique ou África do Sul. Depois há algumas também que invernam nas costas do subcontinente indiano e da China, etc. E algumas descem até ao Golfo do México, portanto atravessam, invernam algumas do lado do Atlântico, embora eu pense que essa seja já uma população quantitativamente menos importante. Mas, portanto, nós estamos, digamos, no centro da área de invernada, podemos dizer assim. As Uma populações das coisas, do norte são todas migradoras. eu sei que nós normalmente não temos abordado muito propriamente o tema da identificação, mas eu aqui não podia deixar de te pedir umas dicas, precisamente por causa da confusão que é esta espécie, esta subespécie Graysley, com a patas amarelas, não é? Com a Sim, sim, Micaelis. sim. Aliás, eu não gosto muito do nome gaivota de patas amarelas, já no outro dia já expliquei porquê, Porque porque esta eu acho também que, fica com patas amarelas. claro, portanto, esse nome é um nome, o patas amarelas é um nome que é por tradução do inglês Yellow-Legged Gull. É, Mas pronto, enfim, assim como a utilização também da cor cinzenta das costas, das penas, que é um bocado complicada porque sim, sim. depende muito da incidência da Da luz luz e à natural. variação individual. Agora, pronto, é Exatamente. assim, no caso das gaivotas, o que eu posso dizer sobre a identificação, há gaivotas digamos, de diferentes classes etárias, porque algumas levam 2 anos a atingir a plumagem adulta, que é o caso das mais pequenas, como o guincho, depois as gaivotas de tamanho intermédio, como a gaivota de cabeça preta, levam 3 anos a atingir o estado adulto, e as gaivotas maiores, como é o caso da gaivota da asa escura, levam 4 anos a atingir o estado adulto. Portanto, tens o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e depois é que tens a plumagem de adulto. Elas, quando são adultas, têm a cabeça branca, mas fica com riscas escuras no inverno, e têm o manto escuro, e são brancas por baixo. Mas no primeiro ano é uma dor de cabeça porque elas são castanhas, quase iguais às gaivotas de patas amarelas. Depois, a partir do segundo ano, começam a aparecer as manchas escuras no manto, e depois no terceiro ano já começam a aparecer nas asas, e no quarto ano já estão quase iguais aos adultos. Bom, não tenho muito tempo para estar aqui a entrar em grandes detalhes. Um dia destes temos que fazer um webinário para falar sobre isso, mas eu deixo a indicação de um site que poderá ser muito útil para quem quiser ver exemplos de imagens de gaivotas. É um site só dedicado a gaivotas, tem imagens de todas as espécies de gaivotas, pelo menos as que ocorrem na Europa, nas várias plumagens, em todos os meses do ano. Portanto, a pessoa pode ir lá escolher gaivota de asa escura no primeiro ano, em outubro. E eles explicam qual é a característica da plumagem e tem lá uma data de fotos. E depois, então, se em vez de ser no primeiro ano em outubro, quiser no segundo ano, em fevereiro, também mostram lá uma data de exemplos e explicam o processo das mudas. O site é gull-research.org. Eu vou explicar outra vez. Gull, G-U-L-L, que é gaivota em inglês, gull-research, que é de investigação.org. Abrindo este site, segue a página de entrada, que tem lá uma data de fotografias, que é os membros da equipa, que são umas dezenas deles, e do lado esquerdo tem uma lista de espécies com o nome inglês e o nome científico. E a pessoa, clicando em fuscos ou em qualquer outra gaivota, vai lá e depois vai navegando no menu e vai escolhendo qual é a idade e os exemplos que quer ver. Portanto, para quem quiser aprender mais sobre plumagens de gaivotas e ver imensas fotografias que ilustram indivíduos típicos, indivíduos menos típicos, nas suas imensas variações, eu recomendo então uma visita a este site, galresearch.org, que eu próprio tenho que investir mais a olhar para o site, porque acho que ainda tenho também bastante para aprender sobre plumagens das gaivotas.
Aliás, Deixo aqui esta esta dica. é sempre um desafio, não é? Esta questão da Sim, identificação sobretudo nos corporal. imaturos. Os adultos, normalmente, na maioria das espécies, os adultos são mais fáceis. Os imaturos são complicados e, portanto, mesmo eu, às vezes, nos primeiros anos, tenho muita dificuldade. A partir dos segundos anos começa a ser mais óbvio, ainda que haja alguma variação. Mas, pronto, enquanto não fazemos um webinário para falar da identificação das gaivotas, fica aqui esta sugestão do site que eu vou repetir uma última vez: gal-research.org. Mas no canal YouTube do Aves de Portugal também tens lá um vídeo sobre identificação de Tenho gaivotas, não um é? genérico sobre identificação de gaivotas, mas em que estamos a cobrir as espécies todas que já ocorreram cá, que são para aí umas 18 ou 20, e portanto não podemos detalhar muito cada uma delas por falta de tempo. Quando eu falei de uma sessão dedicada às gaivotas, estava a falar em detalhar mais, por exemplo, estas espécies grandes que se confundem. Por exemplo, a Fuscos confunde-se com a Marinos ou com a Michaelis, não se confunde com o Bem que guincho, né? a Marinos, pelo menos na minha opinião, acaba por se tornar, depois de vermos umas quantas, acaba por se tornar relativamente fácil de distinguir, porque essa é mesmo Sim, uma bizarra, é enorme. sim, mas quando está sozinha nem sempre é fácil e quando está a passar em voo mais difícil é. Portanto, claro que já fizemos um webinário, mas o que eu digo é voltar ao tema para explorar alguns detalhes, porque há sempre algumas coisas para ver mais em pormenor para se conseguir evoluir também na identificação. Sim, senhor. Fica, Olha, Gonçalo, não sei se tens aí alguma coisa mais que queiras deixar, se olha, não... tenho que deixar para a segunda volta. Lamentavelmente não há tempo para Pois é falar de isso. tudo, portanto, ficamos com isto. Terminamos por aqui então. Obrigado a quem nos ouviu. Até à próxima. Obrigado, até à próxima.